Olá, Jardim, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e hoje o nosso devocional ele está baseado na leitura do Salmo 111, versículos de 1 ao 10, e o devocional tem por título Quão grande é o nosso Deus. Então a leitura do Salmo que é a base, para essa meditação de hoje, diz assim: Louvado seja o Senhor, de todo o meu coração darei graças ao Senhor quando me reuni com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor! Todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo o que ele faz revela sua glória e majestade, sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Dá alimento aos que o temem. Lembra-se de sua aliança. Mostrou seu poder ao seu povo ao lhe dar as terras de outras nações. Tudo que ele faz é justo e bom. Todos seus mandamentos são confiáveis. São verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, garantiu para sempre sua aliança com eles. Seu nome é santo e temível. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Louvem-no para sempre. Então, esse é o texto de hoje e o título do nosso devocional de hoje é Quão grande é o nosso Deus. Então, o autor do devocional, o autor do texto, Muriçoca aqui, o autor do texto, desse devocional de hoje, ele diz assim: as impressões digitais são usadas há muito para identificar pessoas, mas podem ser falsificadas. Da mesma forma, o padrão da íris no olho humano é uma fonte confiável de identificação, até que alguém use uma lente de contato para distorcer os resultados. O uso da biometria na identificação também pode ser manipulado. Aí ele pergunta: então, há alguma coisa, no nosso corpo que seja usado como identificação única? Aí ele diz assim, que foi constatado que os padrões de vasos sanguíneos de todas as pessoas, eles são únicos e impossíveis de falsificar. Ou seja, em outras palavras, perdão, é como se a gente tivesse no nosso corpo um mapa de veias. E cada ser humano na face da Terra tem um mapa único de veias. Ou seja, as veias estão distribuídas no nosso corpo, tirando aquelas que vão estar sempre, passando por alguns locais, do nosso corpo, mas as veias menores, elas seguem um padrão único que faz com que eu seja diferente de cada uma de vocês. Então, nesse sentido, a gente observa que é como se a gente tivesse um mapa dentro da gente, que nos desse identidade única, ou seja, no corpo de Luciano, o mapa de veias, ele é distribuído de uma forma que não é distribuída em mais nenhuma outra pessoa na face da Terra. E assim é com cada um de nós. Se a gente para observar, para pensar que hoje a gente tem na Terra, na faixa de 7 bilhões, de 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, 7 bilhões de pessoas, imagine, são 7 bilhões de mapas de veias únicos. E eu me recuso a acreditar que tudo isso seja obra do acaso. Então, eu não tenho vocação para ser ateu, porque eu me recuso a acreditar que tudo isso,
que existe, né? Tudo que existe na face da Terra, né? A grandiosidade do universo, tudo que existe na face da Terra, e analisando o ser humano como uma máquina, dentro de uma perspectiva, né, que analisa a gente como uma máquina, mas que cada uma dessas máquinas tem dentro de si um mapa de veias que é único, eu me recuso a acreditar que seja obra do acaso. Então, inclusive, eu admiro a fé, né, de quem é ateu, porque eu sigo, né, mais ou menos a máxima que está no título, né, de um livro de um autor chamado Norman Geisler, né, que é "Não tenho fé suficiente para ser ateu". Em outras palavras, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu acredito que uma pessoa, para ser ateu ou ateia, né, ela tem que ter uma fé muito grande para acreditar que tudo que existe no universo, tudo que existe na face da Terra, isso é obra do acaso. Para mim é muito mais simples acreditar que isso foi feito, né, por um Criador, que isso tudo é obra de um Criador, que existe um grande engenheiro, arquiteto e engenheiro e pedreiro, né? Vamos falar nessa linguagem, né? Que ao mesmo tempo pensou, calculou e executou toda a obra da criação. Então, repetindo, né? Como eu disse, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu admiro a fé de quem o é, né? Porque eu acredito que você deve ser uma pessoa de muita fé para acreditar que tudo isso é obra do acaso. Mas assim, levando em consideração que tudo isso não seja obra do acaso, assim como nós cristãos acreditamos, o nosso Deus, ele é, como diz o título do nosso devocional, um Deus grandioso. Por quê? Se a gente continua analisando, né, o nosso corpo humano, a gente sabe, né, hoje pela ciência, né, que o nosso corpo é formado de genes, né, de DNA. Então, o projeto Genoma Humano, que foi concluído, né, em 2001, ele revelou que o nosso material genético tem mais de 3 milhões de pares de bases. Para a gente ter uma ideia, o que é que isso significa? Significa que em 1 milímetro de DNA, a gente teria algo em torno de 3 milhões de pares de base. Significa o quê? Que dentro das nossas células nós temos 2 metros de DNA, e se fosse possível esticar todo o material genético presente em um ser humano adulto, que tem cerca de 38 trilhões de células, a gente teria mais de 76 bilhões de quilômetros de DNA. Ou seja, uma extensão equivalente a quase 20 mil vezes a distância entre a Terra e a Lua. Então, imagine tudo isso dentro de cada um de nós. Aí, mais uma vez eu digo, eu me recuso a acreditar que tudo isso seja obra do acaso. E me recusando a isso, eu só posso mais uma vez refletir que o nosso Deus, ele é realmente um Deus grande. Nosso Deus, ele é grandioso, ele é gigante. O nosso Deus, ele é o Deus, né? Nós acreditamos, né, que assim, não tem como você olhar para tudo isso sem você pensar no Criador. Então, quando a gente celebra todas as grandes obras, né, de Deus,
a gente está ao mesmo tempo celebrando a Deus. Ou seja, se suas obras elas são grandiosíssimas, ele é infinitamente maior. Então, e isso fez com que o salmista, né, no Salmo 86, 10, ele dissesse assim: pois tu és grande e realiza maravilhas, só tu és Deus. Então, que a gente possa, nessa noite, parar um pouquinho para refletir, né, sobre a grandiosidade do nosso Deus. Então, hoje, quando a gente considera a grandeza da obra de Deus, a gente também tem que se maravilhar com a grandeza de quem o nosso Deus é. Então, que essa seja a nossa reflexão de hoje, e eu finalizo repetindo aquilo, né, que está aqui no nosso devocional. Pai, ajuda-me a maravilhar-me com a tua criação e com o grande e poderoso Deus que tu és. Então, que essa seja a nossa oração e que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar. Justo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, porque tu és grande. Nós te louvamos, Senhor, porque toda a criação reflete a grandiosidade de quem tu és, Senhor. E tu não és apenas grande por seres quem tu és, Senhor, mas tu és grande porque tu és amor, Deus. E sendo amor, Pai, tu nos amasse primeiro e mandasse o teu Filho Jesus para morrer em morte de cruz, para que a gente pudesse, Senhor, voltar a gozar do status de filhos e filhas teus, Pai. Então nós te louvamos por tudo isso. Pedimos a ti, Senhor, que nos dê um resto de noite com um sono tranquilo e reparador, e tu estejas a abençoar, Senhor, a nossa comunidade do Jardim das Oliveiras, de forma especial, Senhor, abençoando a vida de nossos pastores e pastoras e de cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade. Isso é o que eu te oro e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. É isso. Deus seja louvado e até o nosso próximo devocional, para a glória e honra de Jesus. Se assim Ele o permitir, e eu espero sinceramente que Ele permita. Amém? Tchau, tchau.